O assunto é como identificar pessoas sociopatas e psicopatas. Gente, vamos saber essas diferenças, porque existe diferença entre um psicopata e um sociopata? Será que tem mesmo? É possível conviver de forma saudável com esse tipo de pessoas? E quem vai nos responder estas e outras questões é o médico psiquiatra que está aqui conosco, o nosso convidado, doutor Alexandre de Araújo Pereira. Doutor Alexandre, que bom recebê-lo, um privilégio. Seja muito bem-vindo. Então, agradeço a você, Sérgio, em relação ao convite aqui para a gente falar um pouco sobre esse assunto, né? Olha, a gente ali falou sobre as possíveis diferenças entre a sociopatia e a psicopatia. Conta pra gente, tem diferença e o que essas doenças são, né, esses transtornos? No geral, psicopatia e sociopatia geralmente são termos que a gente usa, termos quase que sinônimos, né? Eles se confundem. Se confundem, não há uma diferença rígida em relação a eles, não. Em geral, são situações que caracterizam um transtorno de personalidade, né? A gente sabe que a personalidade ela é formada de duas vertentes, né? Uma vertente que a gente herda, né, que é o nosso temperamento, que é o que vem, que a gente carrega geneticamente dos nossos pais, etc., né? A gente sabe que tem pessoas, por exemplo, que a gente fala que são pessoas tem mais energia, tem mais pique, tem mais gás, outros são um pouco mais devagar e tal. Em geral, são traços de temperamento, né? E a personalidade também se faz com relação ao caráter, a construção do caráter. Então, o caráter que é exatamente aquilo que a gente construi no convívio social, na cultura, na educação, né? O que a gente transmite do ponto de vista cultural, os valores, né? Isso é do caráter. Então, a gente juntando aí então, os traços de temperamento com o caráter é que a gente vai formar a personalidade, que é exatamente aquilo que nos apresenta. São aquela forma de ser no mundo, né? E a forma que nós nos relacionamos com as pessoas, né? E com os outros, com o meio. Né? Isso. E, doutor, quais são os transtornos, então, de personalidade mais comuns? Bom, aí a gente pode pensar aí... Bom, vamos voltar um pouquinho nessa questão da sociopatia que vocês trouxeram, que é um assunto, assim, um pouco complicado, né? Vamos pensar, considerando, então, características de personalidade relacionadas com esse distúrbio, né? Que é a psicopatia, vamos dizer assim. Ou distúrbio antissocial de personalidade, que é um outro termo que a gente utiliza também, né? Em geral, esses traços de personalidade antissocial, eles acontecem, às vezes, já desde a infância ou na adolescência, né? Em geral, crianças que têm um descuidado muito grande na relação com o outro, não consideram as outras pessoas, têm, às vezes, prazer em provocar dor nas pessoas, por exemplo, dor em animais, ou, por exemplo, crianças que torturam animais, ou que têm uma relação muito de briga com os outros colegas, sem uma necessidade, sem um motivo assim, evidente, né? Começa, às vezes, com pequenos furtos, não atendem as pessoas mais velhas. Não se ressentem, talvez, assim, dessas dores, lidam com... ele machucou, meio indiferente, assim. Sim, um traço importante de característica dessas pessoas é uma incapacidade de sentir afeto pelas outras pessoas, né? Ou seja, não tem capacidade de empatia em relação ao outro. Uma frieza? Uma frieza de personalidade, exatamente. Sim. Uma frieza na relação com os outros, né? Nesse processo, então, vamos dizer assim, já físico ali, cerebral, onde que estaria ali a origem desse tipo de doença? É difícil dizer, assim, do ponto de vista, o comportamento é uma situação muito complexa. Então, em geral, a gente tem que pensar em questões, como eu falei, do temperamento, ou seja, que vem do ponto de vista genético, né, da biologia, etc., as predisposições biológicas, né, e também pensar, às vezes, no meio em que a pessoa, de alguma maneira, nasce e cresce, né? Um pouco dessas experiências também é que constituem a personalidade, né, e a estruturação da personalidade, né? Então, a gente tem que pensar um pouco nessa dinâmica, né, na composição para a formatação da personalidade. Então, não dá para a gente dizer que foi ter uma causa específica, única, para a gente definir como é que a pessoa vai se constituir enquanto personalidade, né? Aí também dentro, até me permita, Tuca, só para explorar aí essa questão de causa, né, de origem, isso pode ser determinado ali, por exemplo, abandono que aquela criança pode ter sofrido, rejeição, violências. É por aí Maus que tratos, também pode né? São desenvolver? fatores que podem estar relacionados, sim, com o desenvolvimento de uma personalidade alterada, né? Ou
transtorno de personalidade, né? Então, às vezes, pessoas excessivamente tímidas, ou excessivamente inseguras, né? Ou pessoas que têm uma necessidade de chamar muita atenção, ou pessoas que têm digamos assim, uma figura narcísica muito importante, muito inflada, né? Onde elas sempre se consideram em primeiro lugar, né? Então, esses traços de personalidade que eu estou trazendo aqui, alguns desses traços também fazem parte de transtorno de personalidade, alguns deles podem ser, sim, se constituir a partir dessas experiências que você, de alguma maneira, citou aí, né? Pois é. Ô, doutor, o adolescente, né, geralmente tem essa certa inconstância emocional. Então, como que a gente percebe que existe um comportamento que ele é, né, perigoso em um adolescente tendo essa inconstância? Você tem razão. Normalmente a gente não fala de transtorno de personalidade nessa fase ainda, porque ela está numa fase de formação da sua personalidade. Então, antes dos 18 anos, né, a gente não fala de transtorno de personalidade, mas a gente pode falar de transtornos de conduta. Então, aquele jovem que começa sistematicamente a burlar a lei, vamos dizer assim, a autoridade, a expressar sempre a sua vontade, independente, né, das leis e dos costumes, né, e se coloca sempre em primeiro lugar o tempo todo e geralmente faz de tudo para conseguir o que ele quer, né? Então, às vezes dissimula, mente, tem aquilo que vocês falaram, uma ausência de culpa na relação com as pessoas. Então, uma pessoa que faz alguma coisa, ela se desculpa quando ela é pega, vamos dizer assim, mas não é com sinceridade, né? Ela está, na verdade, querendo evitar que ela seja, de alguma maneira, implicada naquilo que ela fez, né? Então, nessa fase de construção da personalidade, realmente, em geral, a gente não fala de transtorno de personalidade. Depois, já na fase adulta, né, a gente tem um pouco essa concepção de que, na verdade, o cérebro ele começa a ficar mais maduro a partir dos 21 anos, nos 20 e poucos anos. É que a gente consegue, né, organizar do ponto de vista da maturidade cerebral, né, isso que dá uma certa estabilidade da personalidade para a pessoa, né. Então, a partir dessa fase, aí sim, a gente começa a pensar em transtorno de personalidade que pode gerar realmente muito sofrimento, né? Principalmente no caso da sociopatia ou psicopatia, é um sofrimento para as pessoas e não para o indivíduo. O indivíduo geralmente que tem esse problema, ele não sofre em relação a esse problema, mas faz muitas pessoas sofrerem. As pessoas aí próximas, nesse caso, né? doutor, como a Touca já falou, e eu quero entrar, por exemplo, hoje nós recebemos aqui o presidente da Academia Brasileira de Letras falando sobre um projeto literário como pessoas privadas da sua liberdade, em privação de liberdade. E especialmente quem veio aqui assessorá-lo é uma moça que trabalha numa casa que trabalha com menores infratores. Neste caso desses adolescentes, a gente ouve aí, por exemplo, nas rádios, nas televisões, quando são entrevistados, essa frieza toda ali tendo feito ali eu fiz isso mesmo, antes ele do que eu, bem nessa linha. Esse quadro de violência se aplica necessariamente para um sociopata e para um psicopata? Ou não necessariamente? Acho que é uma boa pergunta para a gente clarear um pouco, né? Porque o transtorno de personalidade não é uma coisa tão comum assim, né? Mas a gente sabe que, em geral, essas pessoas transgridem muito as leis, né? Alguns têm traços psicopáticos. Então, se você for fazer, por exemplo, uma avaliação, talvez em presídios, em outros lugares de recuperação, você tem uma percentagem maior de pessoas com esses problemas. Isso não quer dizer que todas as pessoas que estão presas ou estão respondendo a questões legais têm, né, psicopatia. Com certeza é a minoria, né, das pessoas, né? Então, mas de qualquer maneira é importante, né, que a gente consiga, de alguma maneira, determinar isso. A lei, no caso, para o psicopata ou quem tem transtorno de personalidade, ela é a mesma para uma pessoa que não tem transtorno, né? Porque ele sabe identificar se aquilo que ele está fazendo é uma coisa legal ou não. A pessoa tem esse discernimento. Mesmo assim, ela acaba praticando, às vezes, o ato ilícito, né? Entendi. Então, por isso que ela vai responder como qualquer outra pessoa à lei, né? Ao contrário, por exemplo, de alguns transtornos psiquiátricos mais severos, onde a relação da pessoa com a realidade é quebrada. Por exemplo, um paciente que tem um quadro de esquizofrenia, né? Ou um quadro, por exemplo, um paciente que tem um quadro bipolar que está numa crise de mania. Nessa situação, as pessoas não têm uma avaliação muito clara da realidade. Então, nesses casos, quando a pessoa comete algum delito, algum crime, alguma coisa, a pessoa, muitas vezes, ela não vai ser julgada, mas ela vai passar por um processo legal um pouco diferente, né?
Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Então, por isso que é importante, às vezes, você fazer... Se a pessoa tem se você está desconfiando que a pessoa tem um problema psiquiátrico e comete um delito, muitas vezes você tem que fazer, às vezes, uma avaliação pericial para saber se ela tinha condição de responder ou não sobre aquele ato. Né? Ô, doutor. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.